Fala, povo curioso, eu sou a Débora Marques. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Planet Curioso. Se inscreva no canal, deixe o seu gostei e ative o sininho para receber as notificações e compartilhe os nossos vídeos. E vamos para mais um fato. Provavelmente, você já deve ter ouvido falar do Tribunal de Haia ou até mesmo lido algo a respeito. Mas você sabe o que realmente acontece por trás dessas paredes imponentes? Imagine um lugar onde líderes mundiais, generais e até chefes de Estado são julgados por crimes que abalam a humanidade. Ficou curioso para saber como tudo isso funciona? Então, senta que lá vem história. E prepare-se para descobrir os segredos de um dos tribunais mais poderosos e misteriosos do mundo. O que torna o Tribunal de Haia único? Você já parou para pensar como é possível que um tribunal consiga julgar líderes poderosos de diferentes partes do mundo? O Tribunal de Haia não é apenas uma corte comum, ele é um símbolo de justiça global. Diferente de tribunais nacionais, que estão limitados pelas leis de um único país, o TPI opera sob o direito internacional. Isso significa que ele pode agir onde a justiça local falha ou é incapaz de agir, especialmente em casos de crimes que chocam a consciência da humanidade. Mas aqui está um detalhe curioso: o Tribunal de Haia não tem um exército ou força policial própria. Ele depende da cooperação dos países membros para prender e entregar os acusados. Imagine o desafio de prender um líder militar ou político poderoso que ainda está no poder. É como um jogo de xadrez global, onde cada movimento pode ter repercussões políticas e diplomáticas enormes. Os desafios do Tribunal de Haia. Nem tudo são flores no caminho do TPI. Um dos maiores desafios é a falta de universalidade. Apesar de 123 países terem ratificado o Estatuto de Roma, algumas nações poderosas, como os Estados Unidos, China e Rússia, não fazem parte do tribunal. Isso cria um vácuo de jurisdição e levanta questões sobre a imparcialidade e a eficácia do tribunal. Além disso, o TPI enfrenta críticas por ser lento e caro. Um único julgamento pode levar anos e custar milhões de dólares. Mas, para muitos, o custo é justificado pela importância de garantir que crimes desumanos não fiquem impunes. Os casos que marcaram a história revelam não apenas a luta por justiça. Há outros que chamam a atenção pela complexidade e impacto global. Um deles é o caso de Omar al-Bashir, ex-presidente do Sudão, acusado de genocídio e crimes contra a humanidade durante o conflito em Darfur. Apesar de ter sido o primeiro líder em exercício a ser alvo de um mandado de prisão do TPI, ele conseguiu evitar a prisão por anos, viajando para países que não cooperam com o tribunal. Esse caso expôs as limitações do TPI e a complexidade da política internacional. Outro caso emblemático é o de Laurent Gbagbo, ex-presidente da Costa do Marfim. Acusado de crimes contra a humanidade, ele se tornou um dos principais protagonistas da crise pós-eleitoral de 2010 a 2011, um período marcado por tensões políticas e sociais devastadoras. Ele foi absolvido em 2019, mas o caso levantou debate sobre a seletividade do tribunal e a dificuldade de provar crimes em contextos de conflitos complexos. O papel das vítimas no Tribunal de Haia. Aqui está um aspecto que muitas pessoas não conhecem. O Tribunal de Haia não só julga os acusados, mas também dá voz às vítimas. Elas podem participar dos processos, apresentar depoimentos e até pedir reparações. Isso é revolucionário no mundo da justiça internacional, pois coloca as vítimas no centro do processo, em vez de tratá-las como meras espectadoras. Por exemplo, no caso de Thomas Lubanga, as vítimas de recrutamento forçado e violência sexual tiveram a oportunidade de contar suas histórias e receber apoio psicológico e financeiro. Esse aspecto humaniza o tribunal e reforça seu papel como uma ferramenta de justiça e reparação. O futuro do Tribunal de Haia. O Tribunal de Haia continua a evoluir e enfrentar novos desafios. Um dos debates atuais é sobre a inclusão de crimes ambientais e de ciberguerra no escopo do tribunal. Com o aumento das mudanças climáticas e dos ataques cibernéticos, há uma pressão crescente para que o TPI se adapte e aborde essas novas formas de violência global. Além disso, o tribunal busca fortalecer sua cooperação com países que ainda não ratificaram o Estatuto de Roma. A adesão de nações como os Estados Unidos ou a China poderia transformar o TPI em uma corte universal, mas isso exigiria mudanças políticas e diplomáticas significativas. Curiosidades que você precisa saber. Sede simbólica de Haia, a cidade da Holanda onde o tribunal está localizado, é conhecida como a capital da justiça mundial. Além do TPI, a cidade abriga a Corte Internacional de Justiça e outros órgãos internacionais. Línguas oficiais. O TPI trabalha em inglês e francês, mas os julgamentos podem ser traduzidos para outras línguas, dependendo dos envolvidos. Financiamento.
O tribunal é financiado principalmente pelos países membros, mas também recebe doações voluntárias de organizações e indivíduos. Primeira condenação. O primeiro réu condenado pelo TPI foi Thomas Lubanga, em 2012, marcando um marco histórico para a justiça internacional. Por que o Tribunal de Haia importa? Em um mundo onde conflitos e violações dos direitos humanos ainda são uma realidade, o Tribunal de Haia representa uma esperança de justiça e responsabilidade. Ele nos lembra que, independentemente de quão poderoso alguém seja, ninguém está acima da lei. E embora não seja perfeito, o TPI continua a ser um farol de esperança para milhões de pessoas que buscam justiça em meio ao caos. Então, da próxima vez que você ouvir falar do Tribunal de Haia, lembre-se, por trás daqueles muros imponentes, há histórias de coragem, resistência e a luta incansável por um mundo mais justo. E essa história está longe de acabar.